Eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre filosofia e psicologia. É uma relação que pode ser abordada de formas muito variadas, a partir de perspectivas muito distintas, privilegiando caminhos muito diversos. Mas eu gostaria de discutir a partir de uma pergunta muito pertinente sobre a efetiva relevância da filosofia para a clínica, para a terapêutica. O que eu quero dizer? A clínica é um exercício prático, é o estabelecimento efetivo entre um demandante, paciente, cliente analisando, e um terapeuta, psicólogo, psicanalista, um profissional. É legítimo se perguntar como pode uma reflexão teórica abstrata, sem sequer ter um objeto de estudo definido, como é o caso da filosofia, que fala de tudo e um pouco mais, que reflete sobre a justiça, até se interessar por sentimentos corriqueiros como ressentimento, que é capaz de discutir formas de governo e seu reflexo na cultura, e, ao mesmo tempo, pensar sobre fundamentos e funcionamento da linguagem geral, ou seja, de um horizonte extremamente vasto e distinto. Como que esta forma de pensamento, a filosofia, com seu jeito amplo e por isso mesmo um pouco apegado a questões objetivas, tem a ver, pode contribuir com a clínica, com a prática terapêutica? Não seria ela apenas uma afetação, um esnobismo teórico exigir que a filosofia participe da terapêutica? Sabe, como aquele que reclama um brasão para poder dizer se uma família é digna ou não, na forma de, você sabe algo de filosofia? Então você faz parte de um grupo seleto e, por conseguinte, sua clínica é mais sofisticada, mais erudita. Certamente não. Se assim fosse, seria uma grande bobagem, uma grande perda de tempo. Afinal, o que importa em uma terapêutica é o analisando. É possibilitar um espaço de autoconhecimento e abrir caminhos para o manejo dos valores e das significações por parte do paciente. A finalidade é muito clara, e nesse sentido fica evidente a diferença entre o que é relevante ou não em uma clínica. O que importa é o demandante. Nesse sentido, é a partir dessa exigência que eu gostaria de falar sobre a relação da filosofia com a psicologia. A filosofia será importante justamente porque ela alcança a clínica, ela atua sobre a clínica e a clínica se beneficia dessa proximidade, ao se deixar afetar-se por essa impertinência filosófica. Talvez o maior desafio da psicologia seja oriundo do seu próprio objeto de estudo, a psique humana. Nada mais rarefeito e, paradoxalmente, nada mais incontornável. Essa contradição de termos, ou seja, a psique humana ser algo fluido, indeterminado e ao mesmo tempo ser algo urgente de ser pensado, dessa nossa mente, dessa nossa consciência, dessa nossa relação simbólica com o mundo, isso já exige de nós, para exercer uma clínica, para participar de uma clínica, uma ponderação cuidadosa sobre a própria condição humana. Somos genuinamente processos internos e nossas ações são apenas um resultado, uma exteriorização desses processos? Ou então, no sentido oposto, nossa compreensão de identidade, desse quem sou eu, se forma justamente no sentido contrário, a partir de nossas escolhas, ações, ou seja, de trás para frente. Quem determina o quê? A nossa natureza que direciona nossos atos? Ou são os nossos atos, escolhas, posturas, ações e omissões que tecem aquilo que chamamos de eu? Essa instância que chamamos de mente
é meramente reflexo dos nossos processos fisiológicos? Ou seja, mente é a mesma coisa que cérebro? Ou o ambiente, a cultura e nossa sociedade também participam ativamente de nossa constituição psíquica? Percebam, essa instância fundamental que se coloca como a base, o ponto de partida para uma clínica, já se faz dentro da filosofia, já incorpora uma reflexão filosófica sobre a natureza ou ausência da natureza humana, sobre o modo de ser e de sua constituição em cada indivíduo. A filosofia já se faz presente e ignorá-la constituirá apenas uma cegueira perigosa para o processo psicanalítico. Percebam o campo movediço e inquisidor que nos encontramos quando nos perguntamos sobre o nosso próprio aparelho psíquico ou sobre nossa dimensão psíquica. Ele já impõe perguntas, ele já demanda uma reflexão e uma fundamentação. Sobre o que estamos falando? Isso já se coloca imediatamente. É de um aparelho psíquico, ou seja, em termos de objetividade, determinação, causalidade? Ou a gente pensa a psique humana como uma atividade, ou seja, a partir de parâmetros como imprevisibilidade, contingência, afeita ao inesperado? Isso porque, se perguntar sobre esta insegurança teórica e sobre essa maleabilidade da atividade psíquica, já diz algo fundamental da forma com que a psicologia se coloca frente à própria condição humana. Enfim, assim o é porque refletir sobre a psicologia é, inevitavelmente, ponderar sobre a condição humana e sobre a sua indeterminação concreta. Frente a essa natureza da psicologia, que possui uma dimensão prática inegável, né, de certo modo, a psicologia nasce experimental, com Wultz e seu laboratório de psicologia existencial em 1879, mas também, junto com essa dimensão prática, graças à indeterminação da atividade psíquica, há uma exigência por uma interiorização constante, por uma reflexão ativa sobre os fundamentos e sobre a natureza dos estados e condições dos processos mentais. O humano, e é sobre isso que, em última análise, a psicologia trata, do humano, da condição humana, dos estados e das realizações humanas enquanto subjetividade, é um animal que se mostra, que se apresenta e atua a cada instante. Há uma materialidade do fazer humano. Temos corpos, temos identidades, temos expressividades, enfim, o humano sempre dá forma aos seus estados e emoções. Mas o que é, ao mesmo tempo, avesso por sua condição a qualquer determinação, estabilidade ou objetividade. O humano nunca é inequívoco, retilíneo. Percebam, em uma clínica, em toda a terapêutica, há dois movimentos: um de afastamento, ou se preferirem, de questionamento, de busca de compreensão dessa constituição subjetiva e de sua interação com os outros, com o mundo, e um outro movimento de discussão efetiva desses fundamentos da clínica, na terapêutica, pondo em prática, tensionando a visão de mundo com a vida humana, enfim, de uma atitude filosófica. Esse movimento de deslocamento e, em seguida, de inserção, de estranhamento e de um renovado debruçar-se sobre a atividade psicológica está na sua origem enquanto ciência humana. A despeito de toda uma característica movediça da psique, dessa impossibilidade de determinação que nos permite dizer claramente o que é, o que somos,
dessa invisibilidade, inviabilidade de construir uma lógica inequívoca que explique as causas e efeitos, a clínica terapêutica nos impõe a buscar um caminho, um solo sobre o qual o paciente poderá operar sobre si mesmo. Dessa forma, uma terapêutica ciosa de sua responsabilidade terá que se haver com essa reflexão filosófica para justamente ter uma melhor compreensão de si mesmo e do exercício de sua clínica.